Eu sou Cecília Ribeiro, sou estudante de mestrado da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, orientada pela professora doutora Valéria Viana Souza. É, a nossa pesquisa, ela começou quando ainda estava fazendo a iniciação científica, né, com a professora Valéria, e a gente a gente despertou interesse em estudar o verbo bater, né, no português brasileiro. Então, atualmente, nossa pesquisa, ela está se desenvolvendo ainda no mestrado, mas ela começou quando eu era estudante de graduação ainda. E o título dessa pesquisa é Construções com o verbo bater, uma investigação baseada em corpora do português brasileiro. Então, inicialmente, eu já quero trazer aqui o que o dicionário, né, o que a tradição fala em relação a esse verbo. O dicionário da língua portuguesa, ela afirma que o verbo bater vem do latim batuere, que significa golpear, atingir. Então, de acordo com a etimologia da palavra bater, esse verbo vem do latim, que significa golpear, atingir, né? Nesse contexto, esse verbo assumiria a transitividade direta ou indireta, na qual existe apenas um complemento na forma de sintagma nominal, como ele bateu o carro, ou ele bateu no colega. Então, voltando aqui, o dicionário da língua portuguesa, ele fala que esse verbo vem de atingir, né, de golpear, mas a gente está percebendo que ele tem adquirido novas significações, né, ele está ampliando as possibilidades de uso. Então, como a gente se deparou com isso? Com construções do tipo essas que a gente viu, como eu preciso bater perna, ou no Twitter também, que é um dos corpos que a gente usa. Essa conta não bate, tem coisas que não se bate a cabeça, só ignora. A praga do Tony Stark finalmente bateu as botas. Meu santo não bate com alguém, não tem jeito. Eu bato pênalti, eu bato falta. Versão do delator bate com indícios colhidos pela polícia. Já pararam para pensar que o cartão de crédito é um agiota que não te bate nem te mata? E só de pensar que essa é a última semana de férias bate um desespero. Então, quando a gente começou a se deparar com esse tipo de construção, a gente começou a indagar como é que funciona esse verbo, né? Qual é o significado que o falante está dando para esse verbo. Então, aqui está a nossa estrutura de apresentação, né, que eu trago o objeto, a questão problema e hipótese, os objetivos, o referencial teórico, a metodologia e os resultados de discussões. O objeto de estudo é o uso desse verbo bater, né, em diferentes contextos de comunicação, no português brasileiro, e a questão é como é que esse verbo, né, tem sido utilizado em construções elaboradas pelos falantes do português brasileiro em contextos reais de comunicação. E a nossa hipótese até então é de que esse verbo ele assume diferentes funções, que vai variando num contínuo, que vai desde a função prototípica, que é aquela função que a gente leu inicialmente, né, que é com o sentido de golpear e atingir, indo até a sua função, passando pela função de verbo suporte, como em bater uma saudade, e chegando à sua categoria mais metafórica, como expressão cristalizada, como em ele bateu as botas. O objetivo geral é justamente investigar, né, por uma perspectiva sincrônica, esses pareamentos de forma e função instanciadas pelo verbo bater no português brasileiro, bem como o processo de construcionalidade dessa construção, utilizando o corpora na modalidade oral. Então, a gente pegou algumas entrevistas do português culto e do português popular de Vitória da Conquista, e na modalidade escrita, que foi pelo Twitter, né, o antigo Twitter, que hoje é o X. E os específicos é mapear essas ocorrências, né, a gente vai olhar essas ocorrências, mapear essas ocorrências, e verificar de que forma que ele está funcionando realmente nesse contínuo, né, a gente vai verificar se ele funciona nesse contínuo. O nosso referencial teórico é da gramática de construções e a linguística funcional centrada no uso, né, que é uma teoria brasileira. Sobre a linguística funcional centrada no uso, a gente traz especialmente para poder analisar essas construções, a gente traz os componentes, a classificação quanto à esquematicidade, a composicionalidade e a produtividade dessas construções com o verbo bater. E, ao nosso ver, essa construção ela vai ser parcialmente esquemática, né, porque vai ter o esquema geral que é bater mais X, ela vai variar entre mais composicional, né, que é no caso do verbo pleno, a menos composicional, no caso de expressões cristalizadas, e a produtividade a gente vai ver pelas frequências type e token. O método é misto, porque a gente mistura, a gente vai utilizar dados quantitativos e dados qualitativos, que a gente vai analisar esses dados, né, essas ocorrências. E o corpus, como eu falei, é do português culto e do português popular de Vitória da Conquista, que são compostos por 48 entrevistas. E também o corpus do X, né, que é o antigo Twitter. A gente analisou até então 100 tweets que foram selecionados com o radical BAT, a gente colocou o radical BAT na ferramenta de pesquisa. E aí a gente inicia essa discussão fazendo uma reflexão sobre essas categorias que a gente quer trazer,
né? Sobre verbo pleno, verbo suporte e expressão cristalizada. A literatura, ela diz que o verbo pleno é quando ele atua em seu sentido prototípico, né? Que foi aquele que eu trouxe de golpear e atingir. E esse verbo, ele vai ser o núcleo, né, desse predicado, e ele vai selecionar os argumentos, né? Justamente por ele ser o núcleo. Isso é a categoria de verbo pleno. Quando a gente pensa em verbo suporte, Neves afirma que o verbo suporte é quando há um desbotamento morfossintático e semântico do verbo, apresentando um significado esvaziado. Então, esse verbo ele vai perder a força, um pouco da força, e o núcleo passa a ser aquele elemento que ele está acompanhando. E quando a gente fala em expressão cristalizada, na verdade, para a gente definir muitos critérios diferentes na literatura, mas, em geral, afirma que expressões cristalizadas, elas são resultam de um encadeamento de palavras que a gente chama de chunk, né, que forma um bloco único. Então, a gente observa aquela construção como uma coisa só. A gente descobre aquele significado quando a gente percebe a construção como um todo, né, como uma coisa só. E o significado geralmente não é literal, geralmente é metafórico. E, além disso, quando a gente pensa em expressão cristalizada, a gente pensa em algo que é menos composicional. Então, você não vai olhar as subpartes, né, daqueles constituintes para poder chegar no seu significado. Então, é isso que geralmente traz a literatura. E também, um outro critério para a expressão cristalizada, que é o que a gente mais tem debatido no trabalho, é que essas expressões elas não admitem a inserção de constituintes ou a mudança nos constituintes. Como se fosse uma coisa rígida, a gente não podia mexer naquilo. Só que o que que a gente tem percebido? Que a gente está se deparando com expressões que inicialmente seriam cristalizadas, como expressões como bater papo, bater perna, bater panela, bater de frente, bater boca e bater cabeça. A gente tem se deparado com essas expressões que a gente observa e pensa como cristalizadas. Só que a gente acredita, que a gente tem refletido é que o uso, né, pelos falantes dessas expressões, tem levado essas expressões a aceitarem certas modificações. Então, isso vem se desgastando o uso, acabou criando essa pressão, né? E essas expressões que, teoricamente, seriam cristalizadas, né, inicialmente, né? Elas começaram a ser modificadas, começaram a aceitar certas modificações. Então, a gente está se questionando se essas expressões, por aceitarem modificações, se elas deixam de ser cristalizadas por isso. Então, inicialmente, a gente tem chamado essas expressões de expressão cristalizada atípica, porque, a nosso ver, ela continua sendo uma coisa que você percebe como um único, né, uma coisa só. Você recupera o sentido apenas no contexto, não é pela soma das subpartes, mas ela está admitindo esse tipo de mudança, que é uma coisa que não fazia antes. Então, por exemplo, a gente tem bater papo. Hoje a gente percebe que as pessoas falam bater um papinho, ou bater o maior papo. Bater perna, a gente pode falar bateu muita perna. Bater panela, bater muita panela. Então, é protestar muito, protestar muito. Bater de frente, né, que é enfrentar. As pessoas falam bater super de frente. Bater boca, bater muita boca. Então, a gente percebe que está tendo essa mudança. Aí, inicialmente, a gente tinha pensado que o bater botas seria o único mais fixo que a gente não teria visto mudança. Só que a gente se deparou também com outras mudanças que a língua portuguesa permitiu. Que o pessoal fala hoje, vou bater as botinhas. Então, até essa expressão também já admite certas mudanças. Então, a nossa teoria, até então, que a gente está refletindo, é que esse verbo ele vai passando de verbo pleno, né, com seu significado mais completo, como em ele bateu a cabeça, que está no sentido de golpear e atingir, né, esse é o sentido prototípico, e ele pode passar como verbo suporte, que a gente pensa muito no verbo suporte com o verbo dar, por exemplo, né, me deu uma dúvida, mas o verbo bater a gente percebe que está funcionando como suporte também, então bateu aquela dúvida que você pode falar duvidei, e você pode ir para a expressão cristalizada, que a gente tem essas fixas, né, que é vamos bater papo, e a gente está pensando nessa nova categoria que é essa coisa híbrida, né? Que esse verbo, que essas expressões cristalizadas estão admitindo. Então, também tem um viés mais metafórico, mas ela está admitindo certas mudanças. Então, por exemplo, como vamos bater papo, atualmente o falante já pode falar vamos bater um papinho. E a gente chama essa expressão de expressão cristalizada atípica. E a gente conseguiu fazer alguns levantamentos até então,
Vamos concluir ainda esses levantamentos, mas a gente conseguiu levantar 100 ocorrências, né? No Twitter, no X, e também a gente pegou do português popular e português culto de Vitória da Conquista, e a gente percebeu o seguinte, do português culto, das 42 ocorrências do verbo bater, 26 foram de verbo pleno. Das 42 ocorrências, 11 foram suporte, uma expressão cristalizada atípica e 4 expressão cristalizada. No português popular, das 33 ocorrências com o verbo bater, 25 foram pleno, ou seja, 75%, 33 foram ou 3 foram verbo suporte, 9%, uma expressão cristalizada atípica e 4 expressões cristalizadas, que 13%. Quando a gente passa para o Twitter, ou para o X, né, das 100 ocorrências, 33 foram de verbo pleno, 33%, 41 de verbo suporte, ou seja, já deu uma aumentada quando a gente chega em verbo suporte, e expressão cristalizada atípica foram 9, e expressão cristalizada 17. O que a gente percebeu, por exemplo, aí eu trouxe algumas construções que a gente tirou, né, do verbo pleno, aqui foi uma entrevista, em que o falante diz, na hora que ele foi desviar dos carros, ele bateu a mão na cerca, bateu a mão assim, o espinho furou. O verbo suporte, a depressão de domingo à noite começa a bater. Expressão cristalizada, entre bater cabeça e ser feliz, eu escolhi ser feliz, né? Bater cabeça no sentido de se estressar. E expressão cristalizada atípica, que é essa que a gente está refletindo sobre, né? A possibilidade dele existir, reúno com meus amigos, a gente bate muita resenha sobre isso. Mas assim, não sei. Então, esse bate muita resenha é porque a gente crê que saiu da expressão cristalizada, né, de bater resenha, que era uma coisa fixa, e agora já admite essa inserção do muita no meio da expressão. Então, o que a gente tem considerado até então? Que o uso do verbo bater, pelos falantes, a depender do contexto comunicativo, vai assumindo diferentes funções e sentidos. Constatamos que a função do verbo pleno ainda apresenta, né, a maioria das ocorrências, pelo menos na modalidade oral, enquanto que verbo suporte teve um aumento, né, quando a gente foi para o corpus escritos, né, do X. E a gente também tem refletido se a frequência de uso, né, pelos falantes pode ter levado a eles reanalisarem as expressões cristalizadas com o verbo bater, modificando seus elementos conforme sua necessidade, criando, né, aquela categoria híbrida da qual a gente está se aprofundando um pouco mais. E outra consideração é que esse verbo ele pode ter seu significado alterado de acordo com a função que ele assume no discurso, e assim a gente afirma que existe essa existência, né, a gente consegue perceber a existência desse contínuo, né, indo do verbo pleno, passando pelo verbo suporte, chegando a expressões cristalizadas, né, que são as mais fixas, no sentido mais metafórico, e chegando a essas expressões que até então a gente tem chamado de cristalizadas atípicas, justamente por elas demonstrarem que continuam fixas, continuam sendo repetidas, aqueles elementos são repetidos pelos falantes, mas eles estão modificando alguns elementos. Então é isso, as referências. Muito obrigada.